Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco sofreu uma dura derrota para o Sampaio Corrêa nessa quinta-feira em São Januário, após conseguir um empate já aos 50 minutos do segundo tempo, um empate que daria uma tranquilidade um pouco maior para a última rodada, onde vai enfrentar o Ituano. O time acabou sofrendo um gol aos 55, sendo derrotado por 3-2. E agora precisa vencer ou empatar com o Ituano fora de casa para confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E é natural, depois de um vexame como foi feito pelo time em casa, é normal que se busquem vilões. Thiago Rodrigues falhou, Boza falhou, Nenê falhou, Yuri falhou, enfim, são diversos erros, mas que para mim vem muito mais de um erro coletivo que vem lá de trás desse trabalho do Vasco, desde o início da temporada, uma dificuldade que o Vasco tem, e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Então, se é esse tipo de conteúdo que você gosta, isso que você veio procurar aqui, já chega deixando seu like e se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Bora pra análise. Esse aqui é o início da jogada do primeiro gol do Sampaio Corrêa. O Vasco vencia por 1-0, gol do Anderson Conceição de cabeça, e nesse momento o Nenê perde uma bola aqui embaixo, pelo lado direito, e o Sampaio inicia a sua transição em velocidade. Se você reparar bem, já há um buraco no meio campo. O Léo Matos está próximo ali da bola, o Andrei está mais próximo ainda do jogador que está com a bola, e você tem só o Palácios por dentro. Figueiredo e Marlon Gomes já subiram, e a partir desse momento o Vasco era para iniciar a sua transição defensiva. O que isso significa? Você está se posicionando para atacar, perde essa bola e você precisa voltar para fazer essa marcação, para você se reorganizar defensivamente. E essa é a grande dificuldade do Vasco. O Vasco tem um problema muito sério, talvez uma falta de senso de urgência. Os jogadores parecem que em muitos momentos não entendem a urgência que se tem de fazer essa pressão na bola, a urgência que se tem de voltar ao seu posicionamento natural para poder proteger a equipe. É como se, de uma certa maneira, não acreditasse que o time adversário fosse capaz de decidir o jogo, por exemplo, naquela bola. E aí você vê aqui o Sampaio Corrêa com 5 jogadores próximos, 3 jogadores ali mais próximos da bola e mais 2 à frente, e o Vasco também tem 3, 4, 5, 6, 7 jogadores ali. O Boza vai aparecer ali no cantinho. O Vasco, então, tem uma superioridade numérica, mas está desorganizado. Se você reparar bem aqui, o Léo Matos já poderia tomar a bola nas costas, né? O Léo Matos está um pouquinho mais por dentro, ele não volta para marcar a sua posição, ele vem por dentro acompanhando a jogada e, na verdade, ele não marca nem a bola e nem o jogador que está indo nas costas dele, né? Porque dá espaço. E o Palácios, né? O Andrei já foi driblado ali naquele momento, e o Palácios, que vinha jogando na vaga do Yuri, também não dá combate. Então, apesar do time estar em uma superioridade numérica, ela está desorganizada. A equipe está desorganizada. E o Sampaio Corrêa tem espaço para fazer essa transição. Ele poderia muito bem dar essa bola já na esquerda aqui, se eu não me engano é o Catatal passando. Mas como ninguém pressiona, ele carrega e conduz. E aí você vê, ó, o Palácio só andou para trás, só cercou. O Andrei até tentou o combate, mas foi driblado. O Léo Matos afunilou na jogada, mas não pressionou a bola e nem pressionou a bola que poderia vir nos fundos. E o jogador faz o corte para o lado, ainda sem a pressão do Palácios. E isso obriga, na verdade, os zagueiros do Vasco a saírem para dar combate mais à frente. Os zagueiros do Vasco que estavam até então marcando o Poveda. E aí vem o chute de longa distância. Então, essa jogada toda só foi possível porque o Vasco não conseguiu pressionar a bola. E aí sim, para mim, entra uma falha individual que foi do Thiago Rodrigues. Muita gente falou, mas o chute veio, ele estava... tinha um jogador na frente, quando ele vê a bola passar, não tem tempo para reagir. Me desculpa, mas olha a distância que está a bola. Olha o tempo de reação que ele teve. Olha onde está o Boza. Olha a distância que tem do Boza para o gol, para ver o tempo que ele teve depois que essa bola passou. Então aí sim veio uma falha individual do Thiago Rodrigues. Mas só para não ficar só na falha individual, e muito menos nessa falha coletiva que tenha sido casual, logo depois, olha só, uma outra jogada do Sampaio Corrêa, o Vasco mais uma vez com uma linha de 4 defensiva, mas ninguém no meio campo, só o Andrei. Mais uma vez, o Vasco dando espaço na frente da sua área para permitir uma finalização da entrada, olha só. E aí, dessa vez, o Thiago vai bem na jogada. Ou seja, um lance muito parecido. A finalização, obviamente, não sai igual. Mas se você reparar no posicionamento do time, é muito parecido. Nessa aqui, o gol do Sampaio.
Na jogada seguinte, ó, só que a finalização sai de perna direita do Pará e aí o Thiago Rodrigues consegue fazer a defesa. E o segundo gol do Sampaio Corrêa também mostra um pouco disso. Olha só, transição e velocidade do Sampaio Corrêa, o Figueiredo no início da jogada já tinha tido a chance de matar o lance, de fazer uma falta no Poveda, ele acaba não fazendo. E aí o Poveda tem tempo e espaço para conduzir essa bola. E aí o Figueiredo, ó, ele abre mão da jogada. Ele permite que o jogador do Sampaio Corrêa conduza e possa ver o campo. Né? Não tem aquela pressão em cima para você, pelo menos, dificultar a jogada. Então o Poveda sai livre, corta para dentro. Quando o Yuri sai para dar o combate, o Poveda já viu a jogada. A jogada já estava desenhada e o Catatal já tinha feito a diagonal nas costas do Boza. Vi, inclusive, muita gente criticando o Boza. Eu até acho válida a crítica em cima do Boza, porque ele está mal posicionado em relação ao jogador. Ele está de frente para a bola. E essa bola claramente sairia nas costas dele, já que a movimentação do Catatal foi nas costas. Ele deveria estar de lado para poder proteger os fundos. Acaba tendo que fazer um giro estranho, olha só. E perde tempo. E nessa que ele perde tempo, o Catatal consegue finalizar. Mas para mim o maior problema é na sequência. Porque o gol logo depois é do Poveda. Olha só. O Poveda chega livre para finalizar. Quando a gente olha de trás, vai dar para entender bem melhor. Olha só o Poveda dando a cavadinha. O Yuri estava do lado dele, né? Na frente dele. Ele dá a cavadinha e olha, repara no Yuri. Yuri vai ficar parado o restante da jogada. O Boza, mesmo que atrasado, sai para tentar marcar o Catatal. E o Yuri, ó, assiste a jogada. Tá plantado. Enquanto isso, o Poveda continua na jogada. Naquele momento, o Vasco tinha 5 jogadores pelo lado direito para marcar 2 do Sampaio. No fim da jogada, só tem 2 do Vasco contra 2 do Sampaio. E o jogador do Sampaio, na verdade, está livre para finalizar e fazer o 2-1 naquele momento. Ou seja, a dificuldade que o Vasco tem, para mim, a maior dificuldade que o Vasco tem durante toda a temporada é a forma como se comporta sem a bola. É a dificuldade de pressionar a bola quando está com o adversário. O Vasco permite que o time adversário troque muitos passes, permite que o time adversário tenha tempo e espaço para pensar em suas jogadas, e isso faz com que o Vasco seja hoje o 6º time que mais cede finalizações nessa Série B. Inclusive dos times do G4, é o único que aparece no top 10 negativo desse fundamento. Então, entre os times que hoje estão para subir, ou estão dentro do G4 nesse momento, o Vasco é o que mais permite que os adversários finalizem contra o seu gol. E para mim isso vai muito dessa dificuldade de marcação que o Vasco tem, principalmente na sua intermediária. O meio-campo do Vasco dá muito espaço para os adversários. E como a gente viu aqui, independente de você ter o Yuri em campo ou não, com o Yuri ou sem o Yuri, obviamente, olhando de uma maneira individual, é muito mais marcador do que o Palácio ou do que qualquer outro jogador de meio do Vasco. Só que sozinho ele não vai resolver o problema. Isso tem que ser uma organização coletiva. Porque mesmo você tendo um especialista no duelo, no desarme, por exemplo, como é o caso do Yuri, você não consegue marcar todo mundo, então vai ter sempre espaço, como aconteceu contra o Sampaio Corrêa. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.